Olá, meu povo apaixonado por psicanálise. Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast. Hoje eu estou acompanhado aqui do professor Max, muito conhecido dos nossos alunos, porque é um supervisor importante e um professor importante nessa instituição e que também tem um clube de supervisão. Então tem muita coisa prática que a gente vai estar abordando aqui hoje nessa live pré-carnaval. Então a gente vai estar falando sobre um pouquinho da primeira tópica, ou a segunda tópica freudiana, que é justamente as instâncias psíquicas, em especial o id, as compulsões do id. Então, o que acontece no carnaval, o que está fora de controle, por que a gente está procurando tanto prazer nesse tempo. A gente vai entender um pouquinho disso e um pouquinho como isso funciona na clínica. Então eu quero dar as boas-vindas ao professor Max, seja muito bem-vindo, prazer estar aqui, meu amigo. Obrigado, Arthur, estou feliz demais de estar aqui. Boa noite aí, alunos, né? É sempre um grande prazer, estar aqui e espero realmente poder contribuir aí para que a gente possa acrescentar tanto no desenvolvimento da temática, mas também para que a gente possa aproveitar para estreitar laços, né? É bom a gente poder estar aqui em contato com todos os alunos, isso é muito legal. Exatamente. Olha, gente, já pode fazer seu print, marcar a gente no Instagram, fazer aquela marcação que a gente ama recompartilhar os conteúdos de vocês e colocar aí nos comentários suas dúvidas, suas sugestões também de temas para a gente poder aí abordar nos próximos episódios. Aliás, o primeiro episódio foi um sucesso, a gente viu lá vários comentários, muita coisa foi compartilhada ali e a gente está atento ali a tudo que vocês escrevem e a tudo que vocês sugerem também de temática. A gente vai estar falando sobre compulsões, a prática clínica, como isso está funcionando. Estava conversando aqui com o Max, ele estava atendendo no carro. Atendendo no carro, minutos antes de estar aqui. E pode isso, o psicanalista ele não tem que ter um divã, aquele escritório maneirão com uma luz baixa assim, naquela penumbra. Talvez no século passado isso era necessário, né? Hoje em dia realmente tudo que a gente precisa é de um acesso à internet e de algum tipo de captação de vídeo, né? Então eu consegui fazer o atendimento dela diretamente do carro, acessamos assuntos bem profundos, né? Realmente ela estava precisando realmente ter esse momento de desabafo, de catarse ali. Então realmente o que a gente precisa é disponibilidade e algum ponto de acesso à internet, e aí você pode atender de qualquer lugar do mundo. É verdade. A verdade é que hoje o psicanalista não precisa mais de ter o consultório, ele não precisa do espaço físico, ele pode ter o espaço físico, mas ele não precisa ter o espaço físico. Hoje meu espaço físico é para atendimento mínimo, é mais para gravação das aulas do que para atendimento mesmo, porque eu acho que hoje já 90% dos atendimentos são todos online. Então, hoje, 100% da minha clínica é online. É online, né? 100%. E aí foi muito interessante que mês passado eu tive a gente mora numa cidade praiana, né? Que é Cabo Frio, a gente mora onde você tira férias. Então, eu tive um paciente que estava passando por Cabo Frio. Aí eu falei assim, poxa Max, a sessão dessa semana a gente pode fazer presencial? Meu Deus, agora eu vi como atender esse rapaz, né? Minha clínica 100% online, só que o cara é surfista. E aí eu tive a brilhante ideia de atender ele na praia. Levei 2 cadeirinhas na praia, a gente sentou de frente pro mar e ele falou que foi a sessão mais profunda que a gente teve. A gente viveu 5 sessões em uma por conta de toda a ambiência, né? Ali, a conexão dele com o mar e tal. Então foi muito interessante. Realmente é essa questão, né? A gente não precisa hoje de nenhum tipo de
nada que limite, né? Acho que assim, não existe mais limite, né? Ah, não, tem que ter um ambiente fechado, tem que ter um ar-condicionado, tem que ter um divã. Não, na verdade a gente precisa ter ouvidos atentos e uma boa perspicácia ali para poder talvez fazer a colocação certa na hora certa, né? Independente do que a pessoa está falando. Cara, você sabe que isso que a gente está falando aqui, para alguns clãs da psicanálise, é praticamente profanar a psicanálise, né? Você sabe que existe uns clãs mesmo na psicanálise que se acham assim, os puro sangue da psicanálise, que acham um absurdo um negócio desse. Você já me conhece há muito tempo, você sabe que eu passo dessa doideira de atender gente mergulhando, de sair, de entender de que o setting analítico vai muito mais do que a sala ou até mesmo a conexão da internet. Você acredita, assim, de que essa proposta mais moderna da psicanálise, ainda que tenha uma certa resistência de alguns clãs eruditos da psicanálise, você acha que é uma tendência mesmo? Assim, a psicanálise ela vai se modernizar inevitavelmente, não vai ter jeito. A psicanálise ela está saindo desses guetos eruditos, desse público um tanto burguês, como alguns dizem, e está se popularizando inevitavelmente e está começando a romper algumas barreiras, a ponto de ter um psicanalista atendendo na praia, sentado na cadeira de praia, junto com um paciente surfista. Você acha que isso é uma tendência mesmo que vai acontecer para os próximos anos? Ou você acha que esses clãs vão conseguir frear essa psicanálise um tanto mais contemporânea e impedir que esse tipo de atendimento seja feito? A pergunta é boa, eu vou responder de duas formas. Primeiro que a modernização da psicanálise é algo inevitável, né? Essa popularização, hoje em dia, com o advento dos reels, né, dos vídeos rápidos e do conteúdo que está sendo lançado na internet, todo mundo entende pouco, né? Se você fala de Freud hoje, a pessoa quando ela ia ler, talvez há 50 anos atrás, ela pega uma coisa e vai ler, ela ia ler lá Freud, ela não sabia nem o que é. Hoje em dia a pessoa já tem um relacionamento com Freud, né? Mesmo sem ter necessariamente participado de uma clínica analítica. Mas assim, essa popularização é algo natural, tem acontecido de forma muito fluida, eu acho que não é uma forçação, acontece, né? E isso é tão interessante que assim, as clínicas de quem consegue entender essa chave, dessa virada, estão cheias, né? Então eu tenho pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, Max, eu tive um atendimento com uma pessoa que era de uma linha completamente tradicional e eu só ficava falando, a pessoa não falava nada, era aquilo assim, e eu ficava ali esperando alguma devolutiva e não tinha, e quando eu tentava falar alguma coisa era sempre algo muito, trazia muita teoria para dentro do set analítico, eu não gostei, então eu estou procurando algo um pouco mais livre, né? E aí, realmente, eu chego para a pessoa e falo assim, ok, você quer liberdade? Então me fala o que está na tua cabeça aí, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de freio, só vai falando. E ali a gente vai fazendo uma psicanálise mais simples, né? Mais simples no sentido, não no sentido de diminuir a psicanálise. E aí a segunda parte da resposta é exatamente essa. Esses clãs, eles são muito ligados a uma questão de você não perder a essência da psicanálise e de você também não popularizar ao ponto de você empobrecer a psicanálise. Então, na verdade, é até mais difícil você entregar um conteúdo popular, só que sem você perder a essência, né? Então, você não pode simplificar a psicanálise, mas popularizar, sim. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente está num movimento de popularização, mas eu me apego a talvez essa preocupação dessa linha mais tradicional, que deve ser levada em conta no sentido da gente não perder a essência, não perder a fala de Freud. Então, se você chega a ponto de você, por exemplo, não vou usar recalque porque as pessoas não sabem o que é. Não vou usar transferência porque as pessoas... Não, eu posso usar esses termos explicando, gerando ali uma cama no sentido da competência da pessoa entender aquilo, mas também eu posso popularizar a ponto de entregar algo mais entendível, né? Trazer para a pessoa um ambiente onde ela consiga entender o que está acontecendo. Olha, nesse momento eu estou fazendo com você um exercício de associação livre, tá? Então me fala tudo que vier à sua cabeça. A pessoa já sabe o que é associação livre, porque de alguma forma ela está tendo acesso a isso, né? Eu nunca vou subjugar um paciente por uma questão de uma erotização da psicanálise.
É interessante você falar isso porque, na verdade, a essência da psicanálise é essa liberdade, que às vezes eu achava que a psicanálise ela engessava isso. A principal técnica da psicanálise, que é a associação livre de ideias, muitas vezes não era livre. Não era livre, porque ela tinha que ser exposta mediante determinadas regras. Então, assim, me soava como assim, não, é livre mesmo essa associação, é livre no sentido de não ser julgado por parte do analista, ou realmente a pessoa se sente livre, ou ela precisa estar enquadrada dentro de uma certa regra lacaniana, freudiana, para então ela poder fazer a sua catarse e a sua associação livre. Então, assim, eu concordo com você, eu acho que a psicanálise ela está se modernizando inevitavelmente. Eu sempre levanto essa bandeira de que talvez a gente esteja no maior movimento psicanalítico da história, já que a gente hoje não tem a barreira geográfica que se tinha um tempo atrás. A verdade é que até 4, 5 anos atrás, na pandemia, era uma realidade muito pequena de psicanalistas que atendiam online, de atender gente de outros países. Isso era uma realidade muito remota, muito remota. Isso realmente teve um boom muito grande pós-pandemia, e a forma como a psicanálise se apresenta hoje, ela realmente ela começa a ficar muito dinâmica. Eu sei que a gente tem uma certa um certo questionamento sobre a cientificidade da psicanálise, mas a verdade é que assim, a psicanálise, para mim a psicanálise é uma ciência e uma ciência altamente dinâmica e em evolução. Mas para algumas pessoas, elas olham a psicanálise como algo estagnado no final do século XIX, início do século XX, como uma coisa que aconteceu muito tempo atrás e conceitos totalmente ultrapassados. Na minha concepção, naquilo que a gente embandera aqui na BPC, não é isso. Pelo contrário, o que se encontra hoje, às vezes, são até comprovações científicas daquilo que a psicanálise já defendia já há muito tempo atrás. Então, assim, a modernização da psicanálise é inevitável, não tem jeito. Quem se adaptar a isso vai se enganjar nesse mercado. Não sei se a gente vai dar tempo, mas a gente pode falar um pouquinho sobre empreender dentro da área de saúde emocional, que normalmente é um grande problema. Por quê? Assim, uma questão bem nesse gancho aí do mercado, né? É porque antes, quando você estava num setting analítico, você deitava no divã e você olhava para o seu analista de uma forma inalcançável. Você falava assim, nossa, esse cara... Semideus. O que ele fez para se tornar psicanalista? Ele deve ser o suprassumo da inteligência, né? Então, assim, você olhava para o analista de uma forma inalcançável. Eu acho até que alguns psicanalistas, eles forçam um pouco a barra para gostam dessa posição, né? Gostam dessa posição. Eu sou um semideus aqui, mas eu tô te permitindo ouvir, né? Tô aqui do meu Olimpo ouvindo você. Isso. Mas assim, com o movimento que tem acontecido ultimamente, as pessoas deitadas no divã olham pro psicanalista e falam assim, cara, e se eu fosse esse cara? E se eu sentasse na outra cadeira? Sabe? E aí cai a ficha. Tipo assim, poxa, eu posso ser um psicanalista. Né? E aí é óbvio que vai ter que ter toda uma caminhada. Né? Primeira coisa, o que acontece? Qual que é a minha caminhada para ser um psicanalista? Existe um tripé. O que é esse tripé? Quem é Freud? Aí você vai começando a se tornar um amigo da psicanálise, e aí você vai estudando até você se tornar um psicanalista. Então acho que esse movimento ele tem se tornado cada vez mais forte, né, no sentido das pessoas se permitirem ser psicanalista. Eu tenho uma paciente hoje que é assim, é um orgulho para mim. Ela era manicure, né, e aí ela abriu um salão, ela começou a estudar, começou a fazer cabelo e tal, e ela começou ali a desenvolver a carreira dela, porque ela é uma profissional assim, se ela abrir um restaurante, ela é um restaurante da cidade. Se ela abre um salão, no dia seguinte ela está lotada. E aí ela começou a estudar pela BPC, e aí essas pessoas que elas geralmente são muito simples, elas entendem também que elas têm uma responsabilidade muito grande para alcançar um nível que está todo mundo já estudando isso há muito tempo. Então ela estudou, meteu a cara mesmo. E aí ela se formou. E aí ela chegou para mim e falou assim, Max, não sei como é que eu faço a transição de carreira, não sei se eu vou conseguir atender e tal. E eu falei para ela, não, você pode fazer uma transição calma, uma transição tranquila, vai transicionando aos poucos, vai atendendo um aqui, outro ali. Essa mulher começa a atender os pacientes da APA e pensa o seguinte, como é que eu vou atender a pessoa num dia e no outro dia eu vou fazer a unha dela? Não posso.
vou transicionar de carreira. Aí eu fiquei preocupadíssimo. Ela chegou pra mim e falou assim, Max, fechei meu salão. Meteu o pé na porta mesmo e foi. Como assim você fechou o seu salão, não sei o quê? Arthur, cara, 3 semanas. Em 3 semanas essa mulher já tava com a agenda lotada. Cara, bombada. Hoje ela fica disputando comigo. Ela fica assim, quantos pacientes você tem? Eu falo, ela, tô com 2 a mais. Eu, isso aí, glória a Deus e tal. E aí é sempre assim, né? Essa disputa legal de que a psicanálise, ela de algum momento, essa manicure olhou e falou assim, posso ser uma psicanalista. Ela acreditou nisso, sabe? Fez todo o processo direitinho, cara. Levou o tempo necessário. Não foi aquela pessoa que comeu o curso em 6 meses. Não maratonou igual a Netflix. Não maratonou, ela leu, fez todo o caminho e hoje tá lá com a agenda dela bombada, assim, fechada. Não dá pra atender mais ninguém. E isso assim, porque algum dia ela creu. Ela olhou e falou assim, tá aí, esse cara tá me atendendo, eu posso ser uma psicanalista também. Cara, esse que eu acho que é o grande quê da psicanálise moderna. Por quê? Assim, Freud, cara, era o cara, ele inventou tudo, mas Freud, ele era, assim, ele abraçava, ele era muito detentor da verdade, ele teve muita dificuldade de lidar com quem pensava diferente. Então, assim, a verdade é que, assim, hoje, eu acho que, assim, é uma coisa que a gente conseguiu impregnar aqui na BPC, que é a ideia de que a gente não quer que os alunos comecem de onde a gente começou. A gente quer fazer do nosso teto o piso deles. É muito legal. Eu vi falar de que uma paciente que era aluna, aí depois fez todo o processo direitinho, estudou, conseguiu se nivelar, transicionou assim na cara e na coragem de sair da área de estética e ir para a área de saúde emocional, que é um mercado e tanto hoje. O mercado de estética também. O mercado e tanto, mas provavelmente ela se sentiu mais realizada. Está com a agenda lotada e a ponto de nos superar. Exatamente. De nos superar. Porque eu acho que essa era a filosofia de Cristo. Cristo pensava desse jeito. Eu acho que a gente meio que impregnou. A antiga logo da BPC, ela tinha uma cruz e uma parada. Até alguns pensavam assim, não, que é isso? Não, a gente tem um quê. A gente não mistura religião com psicanálise aqui. Aliás, é uma grande quê. Não, a gente não mistura religião com psicanálise. Mas pensando como Cristo no sentido discipular, ele sentia prazer quando os discípulos superavam ele. Sim. Isso é um grande diferencial dos professores da BPC, sabe? E é interessante que, assim, eu como administrador da BPC, eu já vi muitos professores passar pela BPC. E quem não tem esse viés, cara, quem não tem essa pegada, não fica. Não aguenta ficar. Porque realmente, assim, é muito interessante o quanto que a gente impulsiona realmente os alunos. E eu quero que meus pacientes me superem, eu quero que até porque, por ser professor, né, eu acho que hoje 80% da minha agenda deve ser de psicanalistas. Tá tendo muito psicanalista. E aí, nesse sentido, eu fico feliz, eu vibro quando alguém chega pra mim e fala assim, olha, eu tô com mais pacientes que você. Poxa, cara, é isso? É isso. Eu não tenho braço para atender todo mundo, eu não tenho como atender todo mundo. Então, eu como professor, quando eu olho para um grupo que eu tenho de 70 alunos, cara, eu tô ali supervisionando 70 alunos e esses 70 estão atendendo aí, sei lá, 20, uma média de 20 por mês, 20 pacientes por semana. Então, assim, olha quantas pessoas de alguma forma eu tô ali chegando quando eu faço uma supervisão e eu dou alguma ajuda sobre um sonho, eu dou alguma ajuda para interpretar um desenho. Cara, eu tô de alguma forma chegando nessas pessoas. Eu acho que esse é o grande lance, né? Quando a gente quer deter o saber, né? Primeiro que isso mata, né? Quanto mais a gente detém o saber, mais a gente vai se achar e aí, cara, acabou. No momento em que você não estuda mais, sabe? Eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, né? São 2 perguntas que a gente tem que ter na ponta da língua, assim, para responder. Primeiro, qual que é o seu analista? Segundo, qual curso que você está fazendo? Então, se eu não tenho o nome da minha psicanalista para falar na cara, assim, tem algum problema. Se eu não estou em análise, eu tenho algum problema. E o que eu estou fazendo, né? Então, hoje eu estou fazendo uma pós em psicologia junguiana, mais uma para poder focar nessa área. Então, assim, eu preciso estar estudando para que eu me mantenha ativo, mantenha vivo, falando no sentido acadêmico da coisa, né? Até para ser professor, a gente tem que também ser aluno, né? A ideia da psicanálise sempre foi essa formação continuada. Sim. É porque, assim, eu sei que existe uma certa resistência a essa ideia da formação de psicanalistas em si,
Mas a verdade é que a ideia que é fomentada na psicanálise sempre foi uma formação continuada. É óbvio que você tem um período mínimo para você poder ter a experiência de atender pessoas. A análise, ela sempre vai ser a chave hermenêutica da psicanálise. Tem gente que estuda, na verdade, assim, eu vejo muito podcast na internet, muita gente falando besteira de psicanálise, muita gente arrotando assim, conhecimento, mas não sabe nada de psicanálise. Quando você vê assim, a pessoa saca uns termos aqui e lá e fica parecendo que a pessoa entende de psicanálise, mas na prática não entende nada de psicanálise. Por quê? Uma pessoa que não se submete à análise, ela não entende nada de psicanálise. Ah, mas eu já li muito sobre o assunto. Você pode ler o que você quiser. A chave hermenêutica da psicanálise é a análise. Se você não estiver sobre análise, a teoria não faz o menor sentido para a pessoa. Não faz o menor sentido. Então, assim, tem um monte de gente falando de psicanálise pela internet aí, que na verdade não conhece de psicanálise, não atende pessoas. Assim, tem muita gente erudita que são altos conhecedores, e não estou aqui depreciando nesse sentido, mas no sentido clínico, muita coisa mudou nos últimos 20 anos. Sim. Muita coisa mudou. A clínica psicanalítica não é a mesma de 20 anos atrás para hoje. Não é a mesma. Então, assim, se uma pessoa ela acha que domina a técnica psicanalítica, a abordagem, o timing do setting psicanalítico mudou totalmente. O próprio timing do atendimento online é diferente. Isso fez com que esse mercado meio que se dividisse, porque algumas pessoas ficaram fora do mercado e quem pegou e enganjou, porque assim, se eu demorei 5 anos para ter 30 pacientes, e se um aluno nosso consegue, depois de formado em 5 meses, ter 30 pacientes, cara, a gente vibra... Bem menos que isso, tá? Bem menos do que isso. Ter 30 pacientes, a gente vibra com isso, porque eu não quero que ele comece de onde a gente começou. Sim. Se a gente pode ensiná-lo a prática psicanalítica a ponto de, depois de formado, ele conseguir encher a agenda... E encher a agenda não é sinônimo de sucesso. Sim. Não é sinônimo de sucesso. Até porque se você botar R$50 a análise, tu enche a agenda rapidinho. Mas assim, o legal é que a gente sabe que quem saiu da nossa instituição está habilitado para conseguir. Ele não encheu a agenda à toa. Sim. Não encheu a agenda porque gastou com tráfego na internet, que se posicionou. A gente ensina isso também, que um foi indicando para o outro. Não, eles estão entregando resultado. Sim. Eles estão entregando resultado para esse pessoal e por isso estão com a agenda cheia. Sim. Porque de todos os mecanismos, obviamente, é entrega de resultado. Eu até sempre falo assim, as formações que a gente faz, as pós, tudo, enfim, serve para a gente. O paciente não está nem aí. Nem aí. O pessoal se grila muito, mas a formação em psicanálise é uma graduação, não é graduação, é uma pós, não é. Sinceramente, isso importa pra gente. Academicamente, é interessante. Para o paciente, ele não está nem aí. Alguma vez algum paciente te pediu a sua carteirinha? Nunca. E nem me perguntaram se eu tenho doutorado. Às vezes me chamam de doutor. Não sou doutor, mas aí já chega... Ô doutor, não sou médico. Exatamente. Sou psicanalista. Exatamente. Nunca chegaram assim, não, mas eu gostaria de ver a sua graduação. Sim, não. Cara, realmente, tem hora até que dá uma vontade, me pergunta aí, só Só se você pendurar o seu certificado atrás, assim, né? Bota ali atrás para poder perguntar. Porque as pessoas estão com problema, ela quer a resolução de um problema. Você ajudou as pessoas a resolver um problema com qualidade, com técnica, Sim. que é o que a psicanálise oferece. Pronto, sucesso. Cara, sucesso. Tem uma professora lá na BPC, Ana Cristina. Ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha, Max, o quanto a gente é bom na clínica vai depender do quanto você se entrega na tua análise. Porque assim, você pode fazer pós, você pode fazer mestrado, doutorado, tudo isso. Quando você chega diante do paciente, como que você se comporta? O que você fala? Como que você age? Tudo isso vem do teu tempo de cadeira, do teu tempo de divã. Então, ela falou, eu preciso estar com a minha análise em dia e me dedicando muito à minha análise, porque isso vai ser o quão bom eu posso ser. Então, o meu teto na minha análise
é até onde eu consigo chegar com os meus pacientes. Cara, isso, assim, é uma coisa que faz muito sentido. Muito sentido. Porque realmente quando a gente se coloca diante, e aí Jung vai dizer, né? Diante de uma alma, a gente tem que se colocar como outra alma. Né? Então, assim, eu posso ter toda a técnica do mundo. Né? O que eu vou chegar para a pessoa e falar assim, olha, Freud falava que isso... Cara, o paciente não tá nem aí para isso. Ele quer saber como é que ele faz para parar de fumar. Como é que ele faz para o casamento dele não acabar. Exatamente. Como é que ele faz para poder parar de jogar. Então, assim, ele quer ajuda, né, nesse sentido. E aí, eu sempre falo que a psicanálise ela é muito intuitiva. Só que não é uma intuição burra. Não é uma intuição que você vai chegar e vai falar assim, eu acho que é isso. Não, é uma intuição munida de todo o teu conhecimento que está aqui atrás. Né? Tudo que você estudou, todas as pós, tudo que você fez, está aqui. E na hora que você vai fazer uma colocação, você está ali acessando todo esse conteúdo para que você possa entregar algo para o seu paciente. Então, estudar é importante? Demais. A gente não pode parar nunca de estudar. Só que se a gente não ao mesmo tempo que a gente está ali se propondo a estar sempre envolvido num novo curso, estar sempre trazendo novos conteúdos para dentro da nossa clínica, a gente também precisa saber se portar como uma alma. Entender que diante da gente tem uma pessoa que precisa de ajuda. Em 1999, foi quando eu me submeti primeira vez a uma sessão de análise. Eu fui por curiosidade mesmo. Eu falei assim, cara, qual é desse negócio? Vou lá desabafar, vou ficar falando. Eu tive muita dificuldade na primeira sessão, porque falar não é uma coisa tão simples assim, principalmente para quem não tem o hábito de falar. O psicanalista muito sábio, um cara muito experiente, ele conseguiu me conduzir naquela primeira sessão ali, me fazendo acessar conteúdos e quase que extrair de mim. Na primeira sessão parecia que ele estava arrancando um siso. Na segunda sessão já estava um pouco melhor. Cara, eu acho que na terceira, quarta sessão eu já chegava assim, ó, na sessão. Então, assim, eu acho que é um treino isso também, né? É um treino. Eu sei que muita gente tem medo de submeter a psicanálise, que eu falo assim, cara, eu vou falar o quê? Eu não sei o que falar. Eu também não sabia em 99. Só que, assim, óbvio que as demandas que eu levava em 99 é muito diferente das demandas que eu levo para ele hoje, 25 anos depois. Então, assim, hoje, para você, quais são as principais demandas que têm chegado na clínica para você? Eu sei que a gente está numa época assim, complicadíssima de compulsões, de uma busca pelo prazer compensatório da frustração, da ausência, que venha talvez resultado um pouco dessa pandemia, onde a gente teve uma privação de uma série de coisas. Então, a humanidade entra nessa pegada meio compensatória daquela privação agora numa compulsão. Então, assim, a gente vê muitas coisas sendo praticadas compulsivamente. O id está gritando por prazer, porque a gente está colapsando emocionalmente e muitas vezes o prazer ele nos traz um certo refrigério, um certo equilíbrio. O que tem chegado mais clinicamente para você? Chega mais por homens, mulheres, crianças, adolescentes? Como é que está assim, o para-raio da psicanálise hoje? Tá. Como a minha experiência foi diferente da sua, eu vou minimizar essa pergunta. Já venho acessar, já estou com algumas coisas na cabeça para responder. Mas vou contar um pouquinho da minha experiência, como é que foi na minha primeira vez na clínica, né? Eu procurei, na verdade, a análise através da dor, né? Não foi assim, eu quero fazer psicanálise para me conhecer. Não, eu cheguei assim, uma bomba explodida na mão da minha analista, tipo, toma. Né? E aí foi muito interessante, porque diferente de você, eu não parava de falar um segundo. Ela mal conseguia interagir. Eu sempre fui muito falante, sempre falei muito. Então eu cheguei despejando já e foi muito interessante. Arthur, se eu não tivesse feito análise naquele tempo, naquele momento, eu não sei nem se eu estava aqui, vivo. Entende? Assim, realmente foi um momento de muita dor e a minha analista na época foi imprescindível para que eu pudesse passar por essa dor, sabe? Então, assim, para mim, a análise nunca foi difícil sentar na cadeira do analisando, né? Eu sempre fui, né? Sempre tive muito o que falar, então isso não foi um problema. E aí, na cadeira do analista, foi muito interessante também, porque as primeiras pessoas que eu atendi eram iguais a mim.
falavam bastante, sabe? Tranquilo. E aí, quando eu peguei meu primeiro paciente mais fleumático, aquela pessoa que tem uma dificuldade para falar, sabe? Assim, mais fechado. Cara, ali eu tremi na base. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu me tornei o cara das ferramentas, sabe? Assim, eu procuro dentro da psicanálise, dentro do que Freud e principalmente Jung me traz, eu vou ali produzindo ferramentas que tragam à tona a fala. Então eu preparo essas ferramentas e jogo lá no clube de supervisão, entrego essas ferramentas para os alunos para que eles possam resolver esse medo. O que eu vou falar se o meu paciente ficar em silêncio? Cara, tá aqui, olha, deixa esse monte de ferramenta aqui na manga. Você não precisa usar a ferramenta se o seu paciente fala bastante. Mas se você tem alguma dificuldade de acessar, eu vou te entregar o máximo possível de ferramentas para que você possa se sentir confortável a atender essa pessoa. Então, só colocando um pouquinho da minha experiência aí para somar aí no que a gente colocou. Agora eu vou abrir a pergunta novamente, né? O que tem aparecido? Quando você fala sobre vícios e compulsões, eu olho para os vícios e compulsões de determinada forma. Freud vai trazer o id, o ego e o superego. Eu faço uma correlação com a tríade de Jung, trazendo o ânimos, a ânima e a criança interior. Então, o id, ele está vinculado à criança interior. Então, na maioria das vezes, o que a gente chama de Max, eu não aguentei e fiz. Por quê? Porque, na verdade, tem a ver com a tua criança birrenta que quer aquilo. E nada mais é do que isso, né? Freud falava que o id é esse princípio do prazer, de querer, né? O desejo. E a criança fala, eu quero e você vai ter que me dar. E aí a pessoa que estaria vinculada ao superego seria o pai, seria o ânimos, né? Seria essa parte masculina que vai lá e faz a castração, né? Mas pensando na criança interior, ela vai sempre te impulsionar a saciar a sua vontade. É aquela criança que chega no mercado e fala, pai, eu quero isso, eu quero um Danone, eu quero um biscoito. E aí, se o pai fala não, o que a criança faz? Se joga no chão, ela grita, ela chora. Por quê? Porque ela quer. Então, é basicamente, quando a gente fala sobre um desejo incontrolável, a gente está falando sobre uma criança birrenta que precisa crescer e ter a maturidade de saber a hora certa de fazer aquilo ou não. E aí, trazendo isso, né, existem dois tipos de pulsões que norteiam essa criança. A pulsão de vida e a pulsão de morte. Uma criança birrenta que procura um vício na pulsão de vida, ela vai acabar fazendo, por exemplo, da academia o seu vício. É aquela pessoa que joga tudo na academia, joga tudo na bicicleta, joga tudo nos halteres, joga tudo ali. Ela vai, de alguma forma, criar uma compulsão de algo que, teoricamente, não faz mal. Né? Então, seria aquela pessoa que ela vai gerar uma compulsão, mas que aquela compulsão vai ser, por exemplo, aquela pessoa que é workaholic. Ela vai trabalhar a vida toda, vai jogar tudo ali e vai se tornar uma pessoa bem-sucedida no trabalho. Talvez ela não tenha família, talvez ela não consiga casar, mas ela tem dinheiro e terminou bem a vida. Então, é uma pulsão de vida. A questão é que a gente está falando de 10% da população. 90% da população está aqui, na pulsão de morte. Então, vai procurar drogas, bebida, jogos, coisas destrutivas, né? Se cortar, tentativa de suicídio, uma dependência emocional da comida, né? Que gera uma compulsão alimentar. Então, assim, são coisas que são destrutivas. E o que mais eu tenho visto desse nicho de pessoas aqui, né? Eu tenho visto muitas pessoas com compulsão alimentar, muitas pessoas com compulsão em jogos. E aí é muito interessante, né? Porque a compulsão de jogos, qualquer vício financeiro está sempre muito vinculado a questões paternas, às raízes paternas. E a gente vem de uma geração que não teve pai. Uma geração que o pai foi comprar cigarro e sumiu, sabe? Uma geração de homens que abandonaram as suas esposas com seus filhos e foram viver uma nova família. Então essa família aqui, ela é gerada com problemas paternos gigantescos e aí de alguma forma você precisa irradiar isso de forma destrutiva lá na pulsão de morte. Então essa criança fala, eu quero dinheiro. E aí ela não quer trabalhar, ela não quer se esforçar, não quer fazer um bico, ela quer fazer o quê? Ela quer clicar no botãozinho e o dinheiro aparecer na frente dela. Só que isso é uma mentira, né? Então a compulsão por jogos tem aparecido demais. Hoje tem aparecido muito jovens com as questões do vape, né? Ou do pod, não sei exatamente como é que é aquele cigarro eletrônico, né? Isso tem aparecido demais, infelizmente.
né? E hoje mesmo eu atendi um rapaz que fuma e ele olhou para mim e falou assim, Max, eu não aguento, cara. Eu queria muito parar, eu quero muito parar, mas eu não o dano respiratório consigo. é absurdo. Ele falou, cara, eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo. A gente está tentando trabalhar lá na raiz. Se a gente conseguir ressignificar a raiz, o trauma é vencido e aí ele já não tem mais a prisão ao padrão. O que fica? O mau hábito. Aí um hábito você consegue mudar. Agora, um vício, uma compulsão, você precisa ressignificar a raiz. Senão a pessoa vai passar a vida toda com problema de peso, a vida toda tentando parar e não consegue, e assim vai. É aí que, às vezes, alguns outros métodos terapêuticos acham que assim, a psicanálise ela é lenta. Ela não é lenta, ela respeita processos. Porque a gente não quer ficar de forma cíclica revisitando o mesmo problema. Eu já vi tanta gente tão inteligente na internet falando assim, porque a psicanálise é ficar revisitando a infância. Não, quem fala isso não entende de psicanálise. A verdade é que assim, a psicanálise ela se propõe a fazer essa ressignificação justamente para que a gente aprenda a lidar com alguns sintomas. Eu diria que nem todos os sintomas vão desaparecer, mas aquilo que é mal e que é tóxico precisa ser erradicado da vida, caso contrário aquilo vai nos matar, vai nos empobrecer, vai acabar com a família, enfim. Agora, a questão toda é que assim, a psicanálise ela preza por um resultado de longo prazo. Porque, assim, pelo que eu entendo, assim, depois que a gente ressignifica uma coisa, é igual aquelas visões em 3D que você, depois que você vê de um jeito, já era. Seu cérebro nunca mais vai ver da mesma forma. Então, assim, depois que você consegue... depois que você desiste de modificar o passado, porque eu acho que a psicanálise é muito, assim, uma desistência de modificar o passado. Porque às vezes a gente fica se debruçando a vida inteira como se a gente pudesse voltar no tempo. Não, modificar o passado é impossível. Então, quando a gente desiste de modificar o passado, quando a gente entende o que aconteceu e consegue elaborar aquilo que aconteceu, aí de fato a gente começa a ter um resultado não só contínuo, mas definitivo. Eu acho que a proposta da psicanálise é essa questão de um resultado definitivo, o que às vezes alguns outros métodos não oferecem. A pessoa até vai, consegue, com alguns exercícios, algumas técnicas, ela consegue sair por um tempo, depois ela volta para aquele mesmo limbo, para aquela mesma loop ali, quando ela vê, ela está enfurnada em compulsões e altamente destrutivas, ou até de vida, que são construtivas, mas que às vezes acabam ocupando um espaço exagerado na agenda, porque se tornou E a pulsão de vida, a compulsão na pulsão de vida, ela é preocupante porque, digamos, né, que a pessoa ela esteja na academia, ela fez da academia a sua compulsão. Ok, se essa pessoa quebrar o braço e não puder mais ir para academia, ela vai procurar uma outra coisa. E aí ferrou. Aí ela vai procurar alguma coisa provavelmente destrutiva. Então, assim, se há uma compulsão, ela precisa ser tratada. Seja a compulsão qual for, né? E eu gosto dessa visão de uma árvore, porque é exatamente isso, são raízes. Se você corta uma árvore e ela tem raízes fortes, essa árvore vai continuar crescendo. Então, se a raiz não foi ressignificada, ela ainda assim vai, de alguma forma, ela vai voltar para aquilo ali. Porque a raiz precisa mudar, né? Então, você pode trabalhar no caule? Pode. Você pode trabalhar na copa? Pode. Mas isso não vai gerar a mudança genuína. E por isso que a psicanálise é tão potente, né? Porque ela trabalha lá na raiz. E aí, uma vez que você ressignifica a raiz, você está solto desse padrão, né? Então, não é nem tão difícil, né? Às vezes você chega e fala assim, eu culpava minha mãe porque minha mãe não me deu atenção, né? Minha mãe tinha 2 filhos e ela amava muito mais, o filho menor não me amava. Aí você olha, você chega e fala assim, não, peraí, vamos lá. Vamos analisar a sua vida. Aí você olha para a vida da pessoa, aí você fala assim, olha, tá vendo? Você tinha 2 anos, só que essa criança aqui só tinha meses. Essa criança aqui precisava de mais atenção. A sua mãe, ela tem 100% de atenção para dar, só que essa criança aqui cobra 70% de atenção. E você é mais velho, você podia segurar a onda, então por isso que ela só te deu 30%. Aí ele olha e fala, poxa, cara, é verdade, né? Minha mãe não foi uma vilã tão grande assim. Talvez realmente minha mãe só precisava de ajuda. Cadê meu pai que não ajudou? Aí a pessoa começa a tirar a mãe desse ponto. E aí isso é ressignificar. É você pegar aquela dor que era algo completamente engessada, existia uma estátua daquela dor,
você quebra aquela estátua e torna ela o barro e a pessoa ela vai precisar reformular. Ela vai ter uma estátua ali. Uhum. Se tem um trauma, vai ter uma estátua. Só que essa estátua não precisa ser da mesma forma, né? Na psicanálise a gente vai remoldando. Eu acho que isso é uma boa definição de ressignificar. Na verdade, assim, muito dos traumas, eles são uma visão simplista de um problema. Sim. Até porque é a visão da criança. Você traz isso da sua infância, então a criança fala, minha mãe, ela é má. Ok, é uma visão infantil. Vamos colocar uma visão adulta nisso aqui. Por que sua mãe é má? Porque ela não me deu atenção. Por que ela não te deu atenção? Porque tinha uma outra criança, cara. Aí você vai mostrando pra pessoa o porquê que aquilo ali acontece. E quando chega no final, ela fala assim, minha mãe estava sobrecarregada. A gente mudou a fala. Antes era, minha mãe é má. Agora é, minha mãe estava sobrecarregada. Então ali você muda, isso é ressignificar. Aí agora, a compulsão alimentar que você tinha, não precisa mais ter. Porque, de alguma forma, aquela atenção que ela não recebeu da mãe, ela tinha ao comer. Só que agora não faz mais sentido. Aí quando a pessoa... Eu tive uma paciente muito, muito interessante sobre essa questão. Ela precisava ir no McDonald's e comprava, assim, coisas extremamente gordurosas, assim, eram lanches extremamente calóricos. Eram mais de 5.000 calorias numa refeição só. Eu conheço gente que vai ao McDonald's e pede salada, cara. É um negócio... Já que vai no McDonald's, pô, pelo menos pede hambúrguer. Não faz sentido. Bom, tem outros lugares que vendem só salada. E aí, quando a gente ressignificou a raiz, Arthur, ela falou que ela entrou no McDonald's e ela falou que não tinha sentido. Ela falou assim, cara, o que eu vim fazer aqui? Ela me contou essa experiência no set. O que eu vim fazer aqui? Eu não quero comer um hambúrguer. Por que eu tô aqui? Ela parou, entrou no carro e foi embora. Tipo assim, não preciso mais disso. Né? E agora precisa ressignificar o hábito, né? Porque obviamente que o corpo vai clamar por aquele tipo de alimento gorduroso, porque era o que ele recebia. Mas agora, sem a prisão da raiz, ela consegue criar um novo hábito. Eu tenho uma paciente nos Estados Unidos que ela falou que na cidade que ela mora, um restaurante, uma cafeteria, começou a se especializar em comfort foods, que seriam comidas emocionais. Olha só, cara, que braba. Os caras vão ficar ricos. Os caras estão ficando ricos já. Por quê? Você vai falar assim, cara, uma comida emocional para mim é um bolo de laranja com leite fervido. Mas não pode ser um leite longa-vida, tem que ser um leite de verdade, que senão não tem cheiro de nada. Os caras arrumam o leite fervido e o bolo de laranja mais parecido com o que a sua mãe fazia. Imagina só, tu sendo imigrante de um outro país, tu comer um café da manhã parecido com o que sua mãe faz. Então, assim, é fidelizar o cliente, cara. Cara, lembrei daquele filme Ratatouille. Né? Ele come o Ratatouille, né? O crítico gastronômico come, e na hora que ele come, ele volta no passado. Cara, acabou, ele virou cliente do ratinho. Tá nem aí que foi um rato que fez, ele quer comer aquilo de novo. Exatamente. Então, assim, hoje, a verdade é que muitas das comidas, elas são comfort foods, ainda que não sejam especialistas. As pessoas estão procurando, às vezes, no prazer alimentar, esse conforto emocional, e quando menos notam, virou uma compulsão. Sim. E aí tu tá lá comendo mais. E hoje um amigo meu mandou um meme para mim muito engraçado, ele falando assim, não vou emagrecer porque eu investi muito para chegar nesse peso. Eu gastei muito dinheiro para chegar nesse peso, para emagrecer. Não vou fazer dieta nenhuma. Isso aqui tem muito dinheiro nessa pancinha. Tá, faz sentido. Mas é óbvio que é uma brincadeira. Mas no fundo a gente gasta muito dinheiro com isso. A verdade é que onde estiverem as nossas emoções, vai o nosso capital. Então, assim, hoje, eu acho que o mundo, ele criou essa hiperestimulação prazerosa, essa, como é dito, a geração dopamina viciada em prazer, porque já mataram a charada que a gente ama ter prazer. E se a gente puder ter prazer o tempo todo, a gente viveria assim. Quer ver um exemplo disso? Eu tive a experiência, né, um presente que foi eu tive uma experiência que eu passei 15 dias no Japão. E, cara, eu cheguei lá no Japão, eu amo comida japonesa. Quando eu fui comer um rodízio lá no Japão, cara, o negócio é completamente diferente. Não tem fumacinha, não tem gelo seco, não tem
fogos de artifício. Queijo em tudo quanto é coisa, creme cheese. Creme cheese não existe nada frito. É sushi na íntegra. Cara, mas o negócio é tão gostoso, que assim, não tem comparação. Eu saí do Japão e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui comer um rodízio, eu falei com a minha esposa, eu falei, meu Deus, é muito diferente. Colocaram queijo em tudo. Então, o que eu quero dizer? Aqui, a gente vive realmente assim, o restaurante hoje, que só serve comida, tá fora do mercado. Ele tem que servir comida, ele tem que ter a experiência, ele tem que ter os estímulos, ele tem que ter a iluminação, a música, tudo. Por quê? Só a comida já não agrada. E aí, quando a gente volta para a essência, que eu cheguei lá no Japão e fui comer o sushi simples, sem nenhum tipo de... Não tem nada de chamativo. As cores são simples, né? Tudo muito, muito rosa e branco. Rosa do salmão e branco do arroz. É isso. E pronto. Cara, é bom. É bom. A gente não precisa dessa dopamina toda, sabe? Mas a gente está acostumado a essa dopamina toda. Então, acho que realmente, hoje, quando a gente está no set analítico, a gente vai falar sobre compulsões, é porque realmente o nosso cérebro está sendo moldado a buscar cada vez mais o prazer. E aí, com isso, as pessoas estão vivendo uma conexão com a criança muito estranha, onde a criança domina, a criança manda. Então, você chega e fala assim, cara, eu quero comprar isso, não tenho dinheiro, mas a minha criança está mandando, eu vou meter o cartão aqui. Então, você vai fazendo a vontade da criança, que quando você vai ver, realmente a vida já ruiu, né? Seja financeiramente, seja na questão corporal, né? De saúde e tal, e aí vai. Cara, fala um pouco sobre o grupo de supervisão. Porque, assim, o grupo de supervisão é o braço de formação continuada que a BPC tem. Que é assim, a galera que já se formou, pessoal que já está atendendo e que entende de que a supervisão é importante. Você coordena toda essa parte, você que dá aula para essa galera que entende a importância da supervisão. Deixando bem claro de que o tripé psicanalítico, ele não faz parte da formação do psicanalista, ele faz parte da vida. Tem gente que pensa assim, não, me formei, agora é carreira solo. Não existe isso. Aliás, eu sempre digo, a psicanálise não é uma carreira solo. Porque às vezes a pessoa imagina que ele é psicanalista lá na sessão de terapia, a gente queria até trazer o Celton Mello. Cara, queria, né? Vai que, né? Vai que. A gente queria trazer o Celton Mello na imersão psicanálise que vai ter. Mas, assim, é fantástica. A série é muito bem feita. Obviamente, ali a psicanálise é o pano de fundo daquela série. Mas você imagina que, assim, aquele psicanalista solitário. Mas não, cara, ele tem toda uma trilha. A própria série. Desse psicanalista é que se ele não está vinculado a algum tipo de associação e não tem os seus amigos, chega no final do ano, ele não vai ter como fazer um amigo secreto, né? Porque só tem ele mesmo. Ele com ele mesmo. Mas hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia, realmente, olha, com o grupo de supervisão, eu tenho não só o grupo de supervisão, mas eu tenho alguns cursos particulares, né? Que eu dou a parte da BPC. E, por exemplo, eu estou dando um curso na segunda-feira sobre o mundo das crianças. E aí ali é um grupo pequeno, são 7 mulheres. Esses cursos são assim, eles são sazonais. São sazonais. Por exemplo, mas fecha uma turma, mas pode voltar em algum momento. Pode, dependendo da demanda, a gente faz. E aí, essas 7, elas já estão assim, geraram um vínculo tão grande que na imersão da psicanálise elas já estão vendo um Airbnb para ficar todo mundo junto. Sabe, assim, cara, elas estão conectadas, sabe? Assim, realmente existe essa possibilidade de conexão. Mas falando do clube, né? Na última aula, e aí por isso que foi até bom o tema que você escolheu, que a última aula do clube foi vícios e compulsões. Então tá tudo bem fresquinho aqui para eu poder trazer. E aí, nessa aula eu trouxe um caso clínico. E aí a gente destrinchou o caso clínico. E, cara, é muito legal. Imagina uma sala com quase 20 pessoas analisando um caso. É realmente várias mentes olhando para o mesmo caso e trazendo visões completamente diferentes. Então, assim, às vezes o seu caso, que você está meio travado, fala assim, cara, não sei, não estou conseguindo fluir com essa pessoa, porque você está usando toda a tua visão. Mas aí imagina tu pegar esse caso e expor para 20 psicanalistas e a gente analisar isso juntos. Cara, é poderosíssimo. Né? Então, assim, eu tento trazer assuntos bem pertinentes à nossa clínica, no clube de supervisão. A gente tem uma aula por mês. Essa aula geralmente aí dura 2 horas, 2 horas e meia. E a gente mergulha tanto no tema quanto em algum caso clínico. Às vezes eu trago alguma ferramenta para tratar aquele caso clínico. No mês passado,
eu falei sobre psicanálise na adolescência. E aí eu trouxe um RPG arquetípico, onde eu faço um jogo com o adolescente. Aí eu coloco ele diante de um RPG, então ele escolhe um personagem, monta o time dele usando a família, e aí ele vai pro desafio, enfrenta um dragão, enfrenta um cavaleiro negro e tal. E aí quando chega no final, foi muito interessante a aula, porque o cara chegou e falou assim, a pessoa que se propôs a ser a cobaia, né? Ele chegou e falou assim, não, eu fiz um personagem aqui, e não tem nada a ver comigo não. Cara, a gente achou tanta coisa desse cara. Caraca, eu não sabia que eu ia me expor tanto. Mas é porque, na verdade, qualquer escolha que ele faça, tipo assim, eu vou pela direita. Então, ir pela direita significa... Caraca, cara, pra sempre significa alguma coisa. Então foi muito interessante. Aí, por exemplo, a pessoa tá insegura, recebeu um adolescente, tô insegura. Ela vai lá no clube, acessa a aula, baixa a ferramenta e ela já se sente um pouco mais segura para poder atender. Entendi. Maneiro pra caramba isso. Assim, era um braço que faltava na BPC online, porque assim, a gente tinha muita dificuldade de até oferecer supervisores. Então, assim, o bacana dessa supervisão coletiva é porque, assim, ainda que você esteja mentorando o grupo, na verdade tem uma troca de experiência da própria galera no grupo, assim, olha, um percebeu uma coisa que o outro não percebeu, uma perspectiva, óbvio que a gente tem ali gente com várias linhas, a gente também não embandeira aqui na BPC, vocês são freudianos, lacanianos, enfim, a gente não embandeira uma coisa, mas a gente apresenta. Então, assim, você vai numa turma dessa supervisão, tem gente nitidamente inclinada a uma clínica lacaniana, junguiana, winnicottiana, freudiana. Tem um cara que ele abre a câmera, tem um monte de boneco lá atrás. Sabe? E aí ele vai, quando ele começa a falar de criança, os olhinhos brilham, e ele vai falar com uma propriedade, você fala assim, cara, esse cara aí é bom para atender criança. Aí eu, como professor, obviamente, eu vou dando um investimento, né? Quando eu identifico que existe alguma predisposição assim, eu vou investindo. Mas quem é aluno, fala assim, cara, eu tenho uma criança para indicar, não vou atender porque é alguém que eu conheço, e eu preciso de alguém. Cara, você olha no grupo, você tem alguém. Né? Pô, esse cara aqui é especialista em desenho. Essa daqui era psicopedagoga. Essa daqui veio da área da escola, já trata adolescentes há muito tempo e tal. Então, assim, ali a gente consegue realmente gerar uma teia, né? Uma web ali realmente de indicação, sabe assim, uma conexão que gera essa facilidade, né? Uma maneira que vira, além de um grupo de supervisão, um grupo de multi-indicação. Porque tu vê assim, cara, eu não sou especialista nisso, mas, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que ela é muito especialista em autismo. Ela se debruçou muito nisso. Eu acho que de todos os alunos que eu já tive, foi a que mais conseguiu fazer essa ponte entre psicanálise e autismo. E se eu tenho um paciente que, até porque eu não tenho agenda, mas se eu tenho um paciente que me pede indicação, com certeza eu falo, essa daqui. Difícil ela ter agenda também. Mas se ela tiver agenda, com certeza tem essa indicação. Então, assim, o legal é que o grupo de supervisão, além de ser um grupo de troca de informações preciosas e de análise de casos reais, também é um ambiente de múltipla indicação, porque um colega fala, cara, esse daqui já encontrou seu nicho. Que eu penso assim, o pessoal da psicologia que às vezes reclama muito que a saúde emocional, ela às vezes não é tão empreendedora assim. Na verdade, eu acho que qualquer área de humanas e empreendedorismo, ele chega algumas horas que parece que é uma coisa antagônica, que conflita. Parece que é dois lados, né, da moeda, assim, então, né? assim, não se toca. Eu tenho que fazer isso por amor e por vocação, e ao mesmo tempo eu não empreendo, mas na verdade tu já está empreendendo. Então, no fundo, você acaba não empreendendo profissionalmente, mas você está empreendendo amadoramente e sendo um profissional sensacional. Então, assim, alguns terapeutas, psicólogos, psicanalistas, enfim, acabam não tendo sucesso porque não conseguem ter essa visão, às vezes, um tanto mais empreendedora, que não desumaniza o analista, que não prostitui o cuidado emocional, mas que faz do profissional da área de saúde emocional um empreendedor,
alguém que gera emprego, que contrata uma secretária, que às vezes tem 4, 5 no mesmo... Por exemplo, eu consigo hoje, por exemplo, canalizar a minha agenda para mais 2, 3, 4 analistas. Esse daqui não tem agenda, mas tem esse. E uma mesma secretária faz a agenda dos 4, 5 analistas diferentes. Então, assim, hoje, empreender em saúde emocional, eu diria que talvez esteja num dos melhores momentos da história para isso. Uhum. Apesar da humanidade também que colapsando. A humanidade não está no melhor momento. Mas para trabalhar com saúde emocional, na minha opinião, está num dos melhores momentos que se tem. A procura é muito grande. É muito grande. Muito grande. E assim, se a pessoa for um bom profissional, cara, não dá. Não tem como você ser um bom profissional e não estar satisfeito com a sua agenda. Porque assim, demanda tem. Né? Talvez você não está conseguindo se tornar visível, né? Ao ponto de ser procurado. Mas assim, demanda tem, cara. Demanda tem e a demanda está muito grande. Né? Tanto é que eu preciso fechar a minha agenda. Eu continuo recebendo indicações, né? Porque... Eu acho que assim, você investir em tráfego pago é importantíssimo. Né? Você tem que ter hoje em dia você tem que ter o posicionamento digital. Você tem que ter um bom Instagram, você tem que ser conhecido. Isso daí é o básico, né? Mas assim, eu tenho uma paciente que ela investiu um dinheiro grande, cara, em tráfego pago. E ela teve uma procura de pessoas muito estranhas, assim, pessoas que não queriam análise, queriam, sabe assim, diversão na internet. E aí encontrou ela. E aí eu falei pra ela isso. Falei assim, olha, investir em tráfego pago é importante, mas por que você isso tá virando uma dor pra você? Porque não é o investir em tráfego, é você se concentrar num bom trabalho. Porque quando a gente faz um bom trabalho, você ajudou uma pessoa a parar de fumar. Cara, essa pessoa ela vai ser tão grata pra você que ela vai te indicar pra um monte de gente, sabe? E aí uma outra pessoa estava à beira do divórcio, entrou em contato, você fez um atendimento ali, atendeu a casais. E aí resolveu. Aí, esse casal vê um outro casal que está passando por um problema. Pô, você precisa fazer análise com o Max. Aí vai e me indica. Então, assim, é isso. Quando você faz um bom trabalho, você vai sendo indicado. E aí, isso precisa estar correndo junto com o digital. Então, tem que ter o investimento em tráfego, tem que ter uma boa qualidade no conteúdo que você está oferecendo, porque aí sim você vai ter uma agenda confortável. Você não vai ter esse problema de, como é que eu não estou conseguindo crescer. Então, se você tem esses dois posicionamentos, tanto de entregar um bom trabalho e de entregar o resultado, quanto de investimento em tráfego, cara, não tem como, é impossível você ficar com a agenda fechada, porque a demanda está lá fora. Eu vejo algumas pessoas falando assim, já até comentaram em posts nossos, falando assim, essa ideia de agenda lotada é fictício, de que a agenda lotada não é possível. Não, porque eu já me formei, tu já viu? Se a agenda lotada não é possível, eu não sei o que eu estou vivendo. Então, assim, hoje, na verdade, assim, eu não abro agenda, já tem um tempinho que não abro agenda, porque não dá, não tem como. Até porque eu preciso ter uma flexibilidade para poder encaixar um caso ou outro ali. Sim. Então, assim, aí tem gente que até acha ruim e acha arrogância, enfim. E outros profissionais que estão, porque eu já estudei, mas eu não consigo enganjar, eu não consigo captar clientes. Vocês captam clientes para a gente? A maioria dos nossos bons alunos no APA, aliás, para quem não souber o que é o APA é o atendimento psicanalítico acadêmico. Então, assim, se você não sabe o que entre em contato com a coordenação. Todas as pessoas que se cadastrarem lá podem ter acesso a 10 sessões de psicanálise gratuita pelos nossos alunos em formação. Eu recebo vários depoimentos de alunos nossos que depois das 10 sessões, a maioria até procuram, olha só, agora eu quero contratar o seu serviço, quanto que é, e já ficam com aqueles 3 pacientes lá. Então, assim, a gente fala assim, mas psicanálise é caro. Primeiro, gente, hoje, na minha opinião, psicanálise nunca foi tão acessível de estudar quanto é hoje. Psicanálise, nos anos 90, era muito caro. Era muito caro. Você tinha que se desdobrar para ir sábado o dia inteiro para um lugar, estudar o dia inteiro. Você pagava hora de sessão, tudo separada. Hoje em dia não, você faz uma formação online igual essa, com tudo incluído. Tudo incluído. Sim. Análise didática, supervisão, tudo. Não tem surpresinha depois você tem que pagar um outro troço. Então, assim, hoje psicanálise é acessível. A consulta psicanalítica, a saúde emocional no Brasil ainda é cara.
Ainda é cara para a realidade do brasileiro. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem pacientes nossos que ganham em dólar e em euro que vai pagar Sim, ali não é pacotes nem- de R$ 600 por mês sem problema nenhum. Porque na conversão da moeda para ele... Agora, para o brasileiro pagar R$ 600 por mês, 800, R$ 1.000 por mês de terapia, para alguns fica inacessível. Agora, é tão inacessível assim, mas são 10 sessões de análise. Acredite, em 10 sessões de análise dá para resolver bastante coisa. Sim. Dá para resolver bastante coisa, dá para você ter, assim, no mínimo, iniciar uma boa elaboração de várias questões. Então, assim, para quem não tem recurso hoje e deseja fazer a sua análise, se cadastra no APA e você vai poder ser atendido pelos nossos alunos em formação já no final do curso. São 10 sessões gratuitas e aí depois você vai manter o contato lá com o seu analista e se você desejar continuar com ele, vai estar à sua disposição. Caso contrário, existem vários outros profissionais também que você pode se adaptar, mas tem a possibilidade hoje, a gente oferece gratuitamente esse serviço aí de atendimento psicanalítico gratuitamente. Você não tem essa experiência também de vários alunos que ficam com os pacientes dele depois? Sim, com certeza. Até pouco tempo eu atendi a minha primeira paciente do APA. Até Aí, pouco tá vendo? tempo. Você vê. Realmente agora não atendo mais, mas ficamos por um bom tempo, mais de anos. Então, assim, foi bem enriquecedor essa experiência do APA e hoje em dia eu sinto que alguns alunos, eles também estão começando, então eles pensam assim, eu quero poder oferecer mais vagas e tal, então às vezes até consegue pagar um preço social de 50, de R$ 80 e conseguir ali um excelente atendimento de alguém que está, né, ainda começando na sua agenda. Mas chega um momento que realmente não dá, né? Assim, a agenda vai crescendo e aí, obviamente, financeiramente ela não vai rendendo, então você precisa migrar, né? Pelo menos é o processo que eu tenho visto acontecer com os meus alunos. Começa se oferecendo algumas vagas sociais e aí chega um momento em que você já não pode mais oferecer tantas vagas assim sociais e você vai começando a oferecer o seu pacote e aí você vai vendo a sua agenda transformando, né? Até chegar no momento em que você tem, acho que o mais saudável, né? Você tem um número confortável de atendimento pagante normal, né? Assim, o pacote normal. E aí esse pacote normal, né? Com a quantidade que você atende, sustenta os seus sociais e os seus gratuitos. Então hoje eu tenho uma agenda fechada, uma agenda confortável. Mas eu tenho a minha quantidade de pacientes que me pagam um pacote fechado, eu tenho a minha quantidade de pacientes que me pagam um preço popular e tenho a quantidade de pacientes que são gratuitos. Eu tenho até mesmo a quantidade de pessoas que eu posso atender dentro dessa perspectiva. Então, às vezes, para eu ter a quantidade de pacientes gratuitos, eu preciso ter essa galera que paga o normal. Então, essa gestão, né, de agenda, isso vai acontecendo com o tempo. Né? Mas você consegue hoje, eu não tenho condições de pagar R$ 600 num pacote. Cara, então vai ver que você talvez só não consiga encontrar a pessoa certa. Pode ser que tenha alguém que te ofereça a um preço acessível. Sem dúvida. Olha, para a gente começar a polemizar aqui o final do podcast, ele tá querendo entrar nesse assunto não, mas vamos polemizar porque tá dando uma treta na internet isso. Seguinte, assim, algumas coisas se modificaram nos últimos meses. Na verdade, em 2024, uma lei no Senado foi aprovada, fazendo com que a medicina do trabalho agora abraçasse ou absorvesse também o cuidado emocional. Você é da área de RH, é uma área que você entende bastante. Sim. Assim, na sua perspectiva, porque assim, eu li toda a lei, eu quis entender aquilo, porque começa um monte de gente mandar pergunta pela internet, como é que vai ser isso? É exclusivo para psicólogo? Na verdade, a lei em hora nenhuma diz que é exclusivo para ninguém, mas que as empresas agora precisam se adequar e oferecer monitoramento, cuidado e palestras, conscientização, enfim, para tentar diminuir o impacto do adoecimento emocional nas empresas. O prejuízo hoje já é assim bilionário. Sim. A quantidade de pessoas, por exemplo, pelo INSS, por burnout, são enormes. Então, assim, essa quebra emocional começou a gerar prejuízo para as empresas. Consequentemente, as empresas começaram a entender de que investir em saúde emocional
do funcionário é investir também no capital e no lucro da empresa. Só que agora virou meio que uma obrigação. Então, assim, esse ano as empresas vão ter que meio que se adequar a essa parada. Você acha, por exemplo, que a procura por psicanalistas... A gente teve um colega nosso, até nosso colega que teve no último podcast aqui, que foi para uma outra cidade convidado por uma empresa para coordenar a área de saúde para uma empresa que gera consultoria para outras empresas. Provavelmente também já por essa necessidade de adaptação. Então, assim, você acha que isso vai impactar o mercado? Que, assim, vai começar a ter uma procura mais institucional por psicanalistas, profissionais da área de saúde emocional para empresas? Você acha que vai ser exclusivo para psicologia? Você acha que as empresas vão procurar quem é bom? Na sua visão, assim, de RH e de psicanalista, como é que isso vai se desdobrar? Cara, muito legal essa pergunta. Há mais de 10 anos atrás, eu trabalhei numa empresa em Macaé que ela já tinha essa visão muito antes de ter essa obrigação. Só que o que ela fazia? Ela tinha palestras regularmente, né? E tinha um psicólogo que atendia, ele fazia plantão dentro da empresa. E do lado da sala do psicólogo tinha uma sala de um massagista. Estava sendo proporcionado para as pessoas, o psicólogo e o massagista. E Arthur, ninguém ia. Cara, imagina, cara, você ter um massagista ao seu, assim, ali disponível para você. É só você entrar dentro da sala que você vai receber uma massagem. Ou, se você está se sentindo muito mal, está angustiado, está triste, tem um cara pronto para te atender. Ninguém procurava. E aí, a gente, como RH, a gente tinha até um caminho que era tipo assim, se o funcionário ele entrasse em uma das duas salas, ele concorria a uma folga. A gente dava uma folga pro cara participar daquele negócio. E ele não ia. Isso há 10 anos atrás. Hoje provavelmente faz fila, porque realmente há uma demanda muito grande e as pessoas estão muito mais abertas, né, às questões da saúde mental. Então isso é importante, né? Entender que houve um caminhar de conscientização e também da necessidade. Então hoje é necessário e as empresas precisam ter esse profissional. Pode ser um psicanalista? Pode ser. Agora, eu acho imprescindível a pessoa ter algum tipo de contato com o mundo dos negócios, o business, sabe? Se a pessoa não entende nada de... Tipo assim, a pessoa nunca trabalhou na vida, se formou em psicanálise e foi colocada dentro de uma empresa, ela não vai entender o que é a pessoa chegar e falar assim, eu não aguento mais o meu chefe. Eu não aguento mais essa rotina esmagadora que eu estou vivendo. Eu não bati a meta esse mês e eu tô com vontade de me matar, sabe? Não vai entender isso, não vai. Então acho que assim, a pessoa tem que ter algum tipo de vivência dentro da empresa para que ela possa se sentir capacitada para poder realmente atender essas pessoas. E eu acho que é esse tipo de profissional que consegue fazer essa integração que hoje é procurado pelas empresas. Então, por exemplo, eu que trabalhei minha vida toda como RH, eu me sinto completamente apto para entrar dentro de uma empresa e fazer isso. Não vou fazer porque minha clínica hoje não permite e a BPC também não. Então, como administrador da BPC, eu nem me atrevo a entrar nessa Mas seria um mercado altamente receptivo para você hoje. Sim, eu sei que eu seria um profissional atraente para esse tipo de vaga, entendeu? Mas, eu acho que assim, é importante a gente ter um diferencial. Porque quando você fala sobre análise, cara, como é que você vai ser apresentado como um bom psicanalista? Você fez um bom trabalho com uma pessoa e ela vai te apresentar como um bom psicanalista. É aquela pessoa que lê um livro, o livro pode ser ruim, mas se aquele livro mexeu com ela em algum momento, ela vai falar assim, nossa, esse livro é maravilhoso. Então é isso. Psicanalista fez um bom trabalho, vai ser apresentado como um bom profissional. Agora, na área de negócios, se você não tem um currículo atrativo, já era. Então você precisa ter alguma vivência nessa área, você precisa ter uma pós, alguma coisa que te dê essa capacitação e que te torne atraente para o mercado. Bacana. Assim, eu queria fazer essa pergunta para você porque é uma área que você domina as duas asas desse ambiente. Então, assim, as empresas, se eu não me engano, têm até o meado desse ano para começar a se adaptar a essa realidade. Então, assim, quem tiver o feeling para isso vai ter mais mercado do que já tinha para isso.
E o mercado de palestras também vai melhorar bastante, né? Para quem gosta de palestra, para quem tem facilidade de falar em público, quem domina algum tipo de assunto voltado para essa área, por exemplo, depressão. Uhum. Se você fala de depressão, se você tem um livro sobre depressão, se você, sei lá, faz um podcast e você fala sobre depressão, a pessoa vai chegar e falar, cara, eu quero esse cara dentro da minha empresa para falar sobre esse tema. Porque está afetando os meus funcionários. Exatamente. Então, aliás, palestra é um mercado. É caro, hein? É mercado caro. Mercado caro, a gente sabe como é que é o mercado caro. Palestra é um mercado que movimenta milhões por ano. Então, imagina, assim, uma palestra, talvez você vai, com uma agenda lotada, você faça 15, 20 mil por mês. Uhum. Em uma palestra, você pode receber 60 mil numa palestra, numa apresentação. Exatamente. Fora que, assim, palestra é um negócio muito interessante. Teve uma época que, assim, eu não tava tão enganjado na psicanálise, tinha outras coisas. Eu dei uma palestra, em uma palestra eu enchi minha agenda. Sim, em uma. Porque tem isso, né? Em uma palestra eu enchi minha agenda. Você bota o seu telefonezinho lá no final. Na verdade. Tá com problema? Na verdade, eu nunca mais. Chama no privado. E engraçado que, assim, início de ano, então, ano letivo, tem muita palestra em escola. Ambientes educacionais procuram muito isso, né? Principalmente depois assim, eu me lembro, acho que foi 2021 que teve uma crise de ansiedade coletiva numa escola em Recife. Depois começou a ter isso em muitas escolas públicas, privadas, enfim. Começou a se alastrar mesmo esse impacto emocional nas escolas. E aí as escolas começaram a procurar muito a questão de palestras. E eu me lembro que, assim, o que fez minha agenda ficar assim, no hype antes da pandemia mesmo foi uma palestra. Depois daquela palestra, assim, a minha agenda chegou quanto que você cobrou por essa palestra? No limite. Aquela palestra foi de graça, cara. É isso. Aquela palestra foi de graça, eu não cobrei nada. Às vezes as pessoas elas querem ganhar muito dinheiro com as oportunidades. Só que se a gente souber analisar a oportunidade, mesmo que a oportunidade seja gratuita, ela pode trazer pra gente um benefício gigantesco. Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, a pessoa precisa encontrar o equilíbrio de uma semeadura. Tá, cara, mas eu vou ter uma despesa de tanto para poder dar uma palestra numa cidade vizinha. Cara, eu posso bancar essa despesa? Posso bancar essa despesa? Isso vai me onerar? Não. Mas seria até justo, mas assim, a instituição, eu vou lá e dou a palestra gratuitamente. Aquela palestra ali, eu diria assim, que ela foi a virada de chave pré-pandemia para mim na questão de agendamento mesmo de cliente. Tanto é que de lá daquela agenda até hoje, nunca mais eu abri agenda. Por causa de uma palestra. Eu acho que assim, o mercado de palestra hoje é um mercado interessante. Só que eu acho que é interessante o psicanalista, o profissional, ele investir na preparação de uma boa palestra, que ele possa ter ali na manga para poder apresentar em algum momento e sem nenhuma dificuldade, sem nenhum grilo de em algum momento ele não ter uma remuneração, um pagamento por aquilo, mas ele poder ter um material para oferecer. Você dá uma palestra. Hoje mesmo eu estava falando com uma psicanalista, cara, que eu acho assim sensacional. Não vou falar o nome dela porque, sei lá, pode ser que ela fique chateada, mas eu acho assim uma psicanalista sensacional. Eu mandei uma mensagem para ela assim: a gente vai ter um evento, você não dá palestra? Ela falou: puxa, eu não dou palestras. Uma pessoa, cara, não sabe o que está perdendo. Uma psicanalista de altíssimo nível, mas que não dá palestras. Tudo bem, ninguém é obrigado a dar palestras. Mas, assim, é uma oportunidade de visibilidade para o profissional, eu acho que ímpar. Nem todo mundo talvez tenha uma oratória muito boa, mas é algo treinável, algo perfeitamente treinável. E para a gente terminar mesmo o podcast, a última polêmica é a seguinte: o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, lançou essa semana agora assim, uma autorização para que profissionais da enfermagem possam trabalhar também com psicoterapia. Isso está dando um bafafá na internet terrível, principalmente por causa do pessoal da psicologia, que está se achando subvalorizado. Eu não sei se eu dou minha opinião, deixa só você se lascar nesse podcast. Enfim. Até parece que eu vou polemizar aqui.
Mas assim, isso tá dando uma problemada. Então quer dizer que agora qualquer pessoa vai poder fazer psicoterapia, enfim. Estão entendendo como uma banalização. Eu acho que assim, a grande maioria das pessoas que veem notícias na internet, elas não se dão o trabalho de ler a resolução do COFEM, por exemplo. Igual as pessoas, saiu, as empresas, cara, vai lá, que te custa, você não é da área, vai lá e lê o que o Senado Federal aprovou no passado para você entender, antes de ficar esse burburinho na internet. Para você, isso é plausível, é possível, não é possível, não tem como trabalhar com as duas coisas. Você acha que, por exemplo, para a gente que trabalha com psicanálise, com formação em psicanálise, pode ser que a gente tenha uma procura maior desses profissionais da área de saúde, em especial enfermeiros procurando essa especialização? O que você acha que isso vai dar e qual a sua opinião a respeito desse assunto? Cara, a pessoa ela não pode trabalhar com achismo, né? Então, tipo assim, ela não vai... Não, a gente não tá falando de uma pessoa que vai falar assim, me fala o que vier à sua cabeça que eu vou dizer o que eu acho. Não, a gente tá falando de profissionais que já atuam, né? Que tem essa prática. A pessoa tem uma especialização em constelação familiar, ela tem uma formação em psicanálise, ela tem esse viés e ela vai utilizar isso dentro do trabalho dela, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, né, um barbeiro, por exemplo, ele às vezes escuta muito mais do que um psicanalista, porque às vezes ele vai trabalhar ali, né, sei lá, 10 horas por dia fazendo cabelo, né? Uma cabeleireira. Ainda falou que não ia polemizar. Agora que tu polemizou mesmo. Não, e o cara trabalha agora ouvindo. Que a treta vai rolar. Só que esse cara, ele trabalha ouvindo, mas ele não tem as técnicas necessárias para ele poder direcionar essa pessoa. Então, isso não é terapia. Isso é conversa. É Agora, desabafo. É desabafo. É desabafo e o cara tá ouvindo. Agora, a gente não tá falando desse tipo de profissional. Que tá ali, eu sou enfermeiro e você me conta os seus problemas e eu vou te ajudar. Não é isso. A gente tá falando de alguém que tenha uma formação e que vai poder utilizar isso dentro do seu trabalho. Cara, se eu responder de forma mercadológica, né? O psicanalista ele também pode ficar preocupado com isso. Ele pode falar assim, cara, se o enfermeiro está atendendo, ele não vai procurar terapia fora. Ele vai acabar fazendo psicanálise com esse enfermeiro aí. Vai fechar um pacote. Fecha tudo. Já fecha o pacote com o enfermeiro. Pô, ele está interferindo na minha clínica. Eu não vejo dessa forma, né? Se existe algum clã de pessoas que pensam dessa forma, e eu não vou citar o nome do clã, mas se eles pensam dessa forma, cara, é com eles. Agora, se eu entendo que essa pessoa ela está em boas mãos no sentido de um profissional capacitado que vai saber ouvir e vai saber direcionar, vai saber pontuar as coisas certas, não vejo problema nenhum. Se a pessoa ela é capacitada, ela é formada, ela tem a expertise e ela é enfermeira, né? Assim como, por exemplo, é a mesma coisa que você falar assim, olha, no RH você não pode aplicar psicanálise. Se você trabalhar no RH de uma empresa, não atenda com psicanálise. O cara sentou na minha frente, começou a falar da mãe e eu automaticamente já estou aqui pensando assim, olha, essa é uma raiz materna e vai gerar uma compulsão, um vício tal. A minha cabeça já está trabalhando. E eu imagino os enfermeiros assim, no sentido deles começarem a identificar algumas coisas e podendo ajudar, se caso houver a especialização. Cara, você estava falando de barbeiro, não é um barbeiro, eu acho que é um... Cara, esqueci agora. Tem um cara chamado Juarez, você deve ter visto algum vídeo dele. Quer dizer, esse cara que deve saber, sei lá, é harmonizador. Não é harmonizador não, cara. Visagismo, exatamente. Ele é um visagista. E assim, cara, eu sou fãzaço dele, eu acho maneiraço mesmo de vídeo. Faz anamnese, né? Cara, eu fico até me imaginando lá um dia ainda vou cortar o cabelo com esse cara. Aí eu falo assim, pô, aí tem gente que fala... Quando você estiver fazendo as palestras de 60 mil, você faz. Pô, 3 mil reais o corte de cabelo, cara. Aquilo não é um corte de cabelo. Tem gente que ainda não entendeu aquela parada. Tem todo um processo de escuta que o Juarez faz antes, que faz com que o corte de cabelo seja resultado de uma coisa. Então, assim, é óbvio que ele tem lá a medição
do rosto, tal, toda uma métrica ali. Mas é a escuta dele que faz com que o corte seja tão significativo para o cliente. Eu já vi um monte de gente comentar embaixo assim, mas isso daí um corte lá da esquina fazia. Cara, o cara da esquina conversou um tempo com aquele cara para entender o porquê que ele quer cortar o cabelo. Ou por que ele quer a barba desse jeito, ou por que ele tem um complexo com uma papa, sei lá, com uma entrada no cabelo, enfim. É uma escuta. O visagismo tem um quê de escuta técnica. Não entendo nada do assunto, mas assim, cara, tem um quê de psicanálise naquela parada lá. Tem um quê? O que impediria de um visagista estudar psicanálise? Para que a escuta dele fosse ainda mais técnica ainda. O que impediria uma enfermeira, que certamente quando vai fazer os seus procedimentos muitas vezes ouve, poder ter uma escuta ainda mais técnica? Eu vi alguns comentários assim, esdrúxulos na internet, de profissionais dizendo assim, pode fechar a graduação em psicologia, porque não faz o menor sentido mais. Agora qualquer um pode fazer psicoterapia. Outro falando, eu tenho tesoura e tenho seringa, também posso cortar e fazer. Se você for psicólogo e tiver especialização nisso, sim. Pode. Se você não tem especialização, não. O que o COFEM autoriza é que profissionais de enfermagem com essas especializações poderão, sim, aplicar a psicoterapia. Existem outras profissões, se eu não me engano, assistente social, que não pode exercer determinados tipos de coisa por causa de um ofício original. Então, assim, cada regulamentação tem isso. O que o COFEM está dizendo é assim, é possível sim que um enfermeiro também seja psicanalista e exerça a psicanálise. Então, assim, sinceramente, realmente uma briga muito mercadológica. É uma preocupação mesmo de que, assim, estão roubando o nosso espaço. A sensação que eu tenho é que a população mundial, cara, ela está em queda livre, e tem algumas pessoas que não querem abrir o paraquedas de pirracinha. Tipo assim, se eu não puxar a cordinha do paraquedas, então que caia todo mundo. Não tem profissional no mercado suficiente para a demanda que o mundo está. Não tem suficiente. Então, assim, eu acho que não é nenhuma questão de posicionamento no mercado. Eu acho que é uma questão de visão mesmo antropológica. A humanidade precisa de ajuda emocional. A verdade é que não é uma questão de fazer de qualquer jeito. Não é uma questão de banalizar a psicoterapia. Mas concentrar ou autorizar apenas um pequeno nicho que não vai dar conta do colapso emocional. Fala assim, se juntar todos os psicanalistas da Terra, não dá conta. Se juntar todos os psicólogos da Terra, não dá conta. Se juntar toda a indústria farmacêutica, não dá conta. A gente está numa psicopandemia, a gente está num colapso emocional. Brasil, primeiro do ranking desde 2017, o país mais ansioso do mundo. O quinto ou o sétimo país mais depressivo do mundo. Provavelmente nos próximos anos o Brasil vai estar aí no topo do ranking de outros distúrbios emocionais também. Cara, a gente vai ficar esperando o quê? Graduações aí de anos e anos para poder abrir o paraquedas enquanto está uma queda livre. Então, assim... Antigamente, você ter uma crise de ansiedade era tipo ir pra Disney. Você olhava e falava assim, você já teve uma crise de ansiedade? Não, nunca tive. Tipo assim, era algo inalcançável. Ir pra Disney não dá, eu não tenho dinheiro pra ir pra Disney, então nunca fui. Então nunca tive uma crise de ansiedade. Hoje em dia, crise de ansiedade é igual beber água, né? Tipo assim, é difícil você achar uma pessoa que nunca teve uma crise de ansiedade. A gente tem 4 pessoas dentro dessa sala. Se eu perguntar, levanta a mão quem já teve uma crise de ansiedade. Não perguntando que os caras podem ter uma crise de ansiedade ali, cara. Entendeu? Meu Deus. Então, assim, aí você vai encontrar um monte de gente lá o negócio é o seguinte... Nada contra TikTok. Eu não tenho TikTok, eu acho, sei lá. Mas assim... mas tem um monte de gente se formando pelo YouTube, pela internet. Não, porque... Gente, não. Precisa ter uma formação continuada. Precisa ter uma formação organizada. Dá para estudar pelo YouTube? Tu tá pelo YouTube aqui agora, cara. Dá para estudar pelo YouTube? Dá. Para você ser amigo da psicanálise, igual tu falou lá no início. Para tu ser amigo da psicanálise, dá. Para tu se tornar psicanalista só pelo YouTube, não dá. É um negócio muito fragmentado. São assuntos diversos. Um curso mar da BPC de coisa. São 26 módulos com professores diferentes, cada um trazendo a sua visão. É algo enriquecedor.
você vai ter um olhar 3D da psicanálise. Você não vai olhar de um ângulo só. Né? Então, assim, eu assinei uma assinatura lá da, né, sei lá, Confraria Analítica. Assinei a Confraria Analítica, agora eu sou um psicanalista. Não é. Você precisa realmente ter uma formação, você precisa ter o seu tripé, né, ter análise, ter supervisão, para que realmente você seja capacitado para poder exercer. E uma vez capacitado, cara, você atende em qualquer... até na praia, né? Exatamente. Gente, dia 11, 12, 13 de março, eu vou estar fazendo a nossa... a primeira mentoria do ano. Na verdade, eu só abro 2 turmas de mentoria, que é chamado de PHE Pro, que é o Programa de Harmonização Emocional. Então, grava essa data aí. 11, 12 e 13 de março, a gente vai ter o nosso encontro, que vai ser a nossa jornada de harmonizadores emocionais. É um programa de harmonização emocional, um programa de 12 sessões que eu ensino um método terapêutico para quem já trabalha nessa área, para quem já trabalha há muito tempo, para quem quer um frescor na sua profissão, para quem está começando também e já quer pegar esse traquejo de começar a atender pessoas com um método terapêutico que dá resultado de 12 sessões. Eu tenho ensinado isso nos últimos 2 anos, eu desenvolvi esse método desde 2014 para cá e eu faço isso com um grupo muito seleto, apenas 2 vezes por ano. Então fiquem ligados, porque nessas datas, 11, 12 e 13 de março, dia 14 é meu aniversário, cara, eu estou fazendo um treco até assim, uns 48 do segundo tempo. A 13 de março, então, a gente vai ter o nosso PHE Pro desse primeiro semestre, depois só segundo semestre, e é para pouquíssimas pessoas. Então não perde. Para você que é aluno da BPC e está assistindo isso, é muito importante que você entre em contato com a coordenação, porque tem uma condição especial para quem é aluno da BPC, e você precisa fazer isso antes que a turma se forme. Depois do lançamento lá, acabou a condição especial para aluno. Então aproveita a chance que você tem de aluno para essa formação. Em 3 meses ali, você vai receber um treinamento direto comigo, onde eu vou te ensinar a utilizar esse método. Você vai ter acesso à apostila, às videoaulas, mas principalmente a mentoria, onde eu te ensino na prática a aplicação dessas ferramentas. Tá joia? Professor Max, muito bom estar com você aqui, cara. Bom demais. Obrigado. Esse é o primeiro de muitos que a gente vai estar aqui. E olha, um abraço para vocês. Até o próximo episódio, o 3º episódio, que vai sair aí no mês de março. Coloca aí nos comentários qual a sua sugestão de tema para o mês de março. Tem muita coisa boa chegando por aí nesse ano de 2025. E se preparem, porque Imersão Psicanálise Conference. Uau! Caraca, meu irmão. Vai ser muito bom, Vai ser cara. muito top. Aqui num hotel em Cabo Frio, se prepare. Primeiro evento presencial da BPC pós-pandemia, de altíssima qualidade, com vários preletores aí. Um mergulho na psicanálise clínica prática aqui em Cabo Frio. Você vai ser o nosso convidado para estar com a gente. Grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, Grande abraço. Obrigado. Prazer demais estar aqui. Valeu.